Você sabe, eu sou sommelier e eu defendo vinho aqui todos os dias. Não só como bebida, mas como um patrimônio cultural milenar. E hoje eu vou te contar uma verdade que pouca gente da minha classe tá querendo falar em voz alta. O vinho tá morrendo e não é de velho, mas sufocado. Roda a vinheta e bora falar sobre a crise do vinho. E se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier e eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também. Aqui neste canal a gente fala de tudo que envolve este maravilhoso mundo dos vinhos, claro, com foco aqui na França e também aqui em Bordeaux, porque é aqui que eu tô, né? Então se você gosta desse conteúdo, por favor, deixa aí o seu like sempre que possível, comenta. E também não se esquece de se inscrever, ok? Porque isso aí é importante demais para que eu continue produzindo conteúdo por aqui. Recadinho dado? Vamos então pro vídeo. Bom, vamos começar com dados, né? Que em geral todo mundo conhece um pouco, mas o fato é que o consumo mundial de vinho caiu aí para patamares de 1957. É queda atrás de queda. Todos os mercados caíram: Itália, China, Rússia, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, até a França, grandes mercados, né? E a área de vinhedos no mundo encolhe pelo sexto ano seguido. As exportações também caíram, o volume e valor, enfim, em torno de 33 bilhões de euros a menos em venda de vinho. Bordeaux é o epicentro simbólico disso tudo, tá? Já arrancou mais de 30 mil hectares de vinhas aí nos últimos 3 anos e ainda vai arrancar mais. O vinho do Bordalês caiu para patamares ali de antes da grande expansão dos anos 70, 80. É uma grande queda e eu não faço a menor ideia do que esse pessoal vai fazer depois. E o estoque de vinho parado, só aqui em Bordeaux, deve estar na ordem aí de 2 milhões de hectolitros, tá? Pra você entender, isso são aí 200 milhões de litros, o que dá aí umas 266 milhões de garrafas sem comprador. Uma vinha que se arranca e não se replanta, ela não está morrendo de doença. Ela morre porque ela parou de fazer sentido no mercado que ela plantou. Eu dei números aqui de Bordeaux porque, de novo, é o epicentro dessa crise por ser muito voltada para comércio. Mas quando a gente fala de estoque de garrafas vendidas no mundo, o número é assustador. A Organização Internacional do Vinho estima que hoje, se todo mundo do mundo inteiro parar de produzir vinho hoje, ainda haverá estoque suficiente para os próximos 3 anos. Ninguém mais precisa produzir uma garrafa de vinho para vender nos próximos 3 anos, se a demanda continuar assim. Isso está claramente mostrando que tem um mercado aí que está morrendo. E aí, quais seriam então as explicações para o que isso está acontecendo? Tem uma mistura aí de explicação mais fácil e de gente tentando fazer essa história aí também meio que colar. Mas é assim, as novas gerações elas bebem menos, e a teoria diz que isso impacta o vinho e o álcool, porque essa nova geração busca um mundo mais saudável e higienista, onde o álcool é visto como algo tóxico. Também se fala do preço caro. Bordeaux, por exemplo, sofre essa acusação aí quase que sempre. O que é uma mentira, porque tem sim vinho caro aqui, mas também tem muito vinho acessível, isso em todo lugar do mundo. Apesar de eu estar falando mais da Europa, né, porque eu sei que no Brasil a coisa sempre complica um pouco mais. Mas também, além disso, se fala da desconexão do mundo do vinho, que não sabe se comunicar com esse público aí mais jovem, que essa linguagem hoje mais jovial, que quer um prazer mais imediato, uma comida mais digesta, que come menos carne vermelha, né? Eu não vou entrar nesse assunto aí, mas esse pessoal acha que fazendo isso está sendo mais saudável, enfim. Tudo isso junto explicaria aí essa queda acentuada e anormal no consumo de vinho aí nesses últimos anos. O problema dessas explicações aí é que elas dão a entender que houve um erro estratégico do segmento, que em alguma instância é verdade, e que ninguém sabe mais o que fazer com isso, né? Sendo que os seus consumidores aí estão envelhecendo e o consumo está morrendo junto com eles. Só que eu acho isso injusto e raso também. Vamos trinchar um pouco mais aí essas explicações? Vamos então falar de uma das coisas que quase ninguém fala, que é o anti-alcoolismo descarado das autoridades e o lobby a favor de outros vícios, tá? Mas eu volto nisso depois. Aqui na França, em 1991, foi aprovada uma lei muito polêmica chamada Loi Evan, para restringir a publicidade de álcool igual fez com o tabaco. E não é uma restrição simples, é uma proibição mesmo.
Não pode nem sequer mostrar a gente sorrindo numa propaganda, pra você ter uma ideia. E assim, até hoje é isso. Ela só foi dada uma afrouxada em 2015, sob muita pressão para permitir aí pelo menos uma publicidade ligada a patrimônio, à origem e à gastronomia. Mas você olha o absurdo, tá? De 1991 a 2015, nem isso você que produz o seu vinho podia fazer. Basicamente, você estava proibido de comunicar o produto que você sempre fez. Colocaram no mesmo balaio um produtor familiar que está lá produzindo vinho, enfim, com a sua família, sei lá, há mais de 200 anos, no mesmo balaio da indústria do tabaco. Repito, tá? Além do absurdo, como é que isso ia ajudar o vinho a se conectar com os mais jovens ou com qualquer que seja? Tô citando essa lei aí porque ela é parte de um lobby anti-álcool cada vez mais forte no mundo inteiro, tá? Empurrando o vinho pro mesmo balaio do cigarro, enfim, e de outras coisas muito piores. O vinho passou de um patrimônio cultural a um inimigo da saúde pública em uma geração. Não porque o vinho as pessoas mudaram, mas o discurso mudou bastante. E esse lobby todo já fez crescer aí uma outra indústria, que é o do sem álcool. Ele já não dá mais para ser negligenciado. Quando a gente fala em números, a gente já está falando aí de mais ou menos 2,3 bilhões em 2025 e está crescendo em média 14% ao ano. Agora, eu só quero que você preste atenção numa coisa. Vinho, por natureza, tem álcool, tá? Naturalmente é isso. Sem álcool, inclusive, para começar, ele nem é mais vinho. Mas vinho sem álcool é, por definição, um produto desalcoolizado industrialmente, processado, artificial. Indústria disfarçada de saúde. E eu nem vou comentar dos mocktails, das bebidas aí destiladas sem álcool, que trocam de álcool por açúcar, porque até me irrita esse negócio, tá? Mas assim, vai lá, consome mais açúcar que você vai ver o quanto que te faz bem. E vamos falar dos jovens então. Não de todos, né, mas desses que supostamente, né, estão mais saudáveis porque bebem menos. Todo mundo no nosso meio que repete isso. E você não sabe realmente, talvez, muito como falar com eles, e de fato os números aí vão ajudar nesse discurso, que a geração Z bebe 30% a menos que os millennials bebiam na mesma idade. As pesquisas mostram também que mais de 69% deles se dizem consumidores esporádicos ou não consumidores, ou que pretendem adotar um estilo de vida sem álcool. Quem vê assim até pensa que são um bando de celibatários, né? Cara, enfim, eu vou fazer as piadas que se faziam na minha época aí, porque eu acho que essa geração não está muito pronta para escutar isso. Essa inferência não leva em conta, eu acho, algumas causas estruturais desse problema. Vinho nunca foi bebida de jovem, ok? Nunca. Nem aqui na França, onde se cresce bebendo. Tipo, em 1956, para ter uma ideia, vinho era servido diluído nas escolas para as crianças. Mas mesmo assim, o jovem nunca foi um cara muito adepto de vinho. O jovem sempre quis beber qualquer coisa mais forte, qualquer porcaria, menos vinho. E por que isso, né? Bom, eu já refleti bastante sobre isso, mas não sei, eu acho que entender vinho leva um certo tempo, leva também a uma apreciação, e a apreciação, sei lá, pede uma certa maturidade. Não é pedantismo, tá? É só que eu acho que o tempo te dá isso mesmo. Eu mesmo comecei a beber vinho já era mais tarde, eu devia ter pelo menos volta dos meus 26, 28, e isso meio que se acentuou no momento em que eu passei a gostar de cozinhar, por exemplo. Eu cozinho sempre com uma taça de vinho do lado. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar com a minha família, com uma taça ali de vinho, apreciando aquele momento, tipo aquela simbiose que uma coisa cria com a outra, né? Então o que eu tô querendo dizer é que esse jovem nunca teve aqui para esse mercado, né? Nunca foi a bebida número um deles mesmo, e isso até hoje é assim. Talvez se a gente fala que o jovem de hoje em dia ele não tem mais 20 anos, ele tem 40, né? Esse pessoal aí que talvez nunca cresceu, aí talvez pode ser parte do problema mesmo, né? Porque vai saber, o cara bebe todinho até hoje, né? Pode ser daí. E deixa eu entrar um pouquinho mais nessa parte aí da sociedade mais saudável. Com os dados que ninguém fala. A OMS, por exemplo, estima que 1 em cada 6 pessoas no mundo hoje sofre de solidão. No Brasil, pesquisas recentes dizem que 50% das pessoas se dizem solitárias de alguma forma. Depressão, que era a quarta causa de incapacidade lá nos anos 90, já virou a primeira hoje, nos anos 2020. E você sabe quem são os mais afetados? Os jovens, de 13 a 29 anos. E olha que a pesquisa coloca adulto de 29 anos como jovem, tá? É o famoso menino Ney, né? O Maia já tava com 30 anos na cara, o pessoal ainda chamava ele de menino. Eles são justamente os mais afetados, né? Eu te pergunto, isso é uma surpresa para vocês? Que eles se sintam aí mais sozinhos, que tenham mais burnouts, etc?
Eu tô ficando louco ou as refeições, por exemplo, em família estão desaparecendo? As amizades também. Diz como é que você vai fazer amigos se você não sai de casa? Se a Netflix está lá na tela o tempo todo? Se o seu convívio com família e com amigos foi substituído por tela, por mensagem, por rede social? A refeição que lá não existe mais, e que mesmo quando existe não tem conexão, tá lá sempre com cada um comendo sozinho, junto. Aí eu te pergunto, se não tem mais mesa, como é que vai ter mais vinho? Isso para não mencionar que nós somos a primeira geração da história cujos problemas de saúde vêm mais do excesso do que da falta. A humanidade rezou milênios por comida suficiente e a nossa geração é a primeira a adoecer de abundância. Obesidade, por exemplo, entre adultos aí que em 2000, anos 2000 chegava a 12%, já tem projeção aí tranquilamente de chegar a 49% da população a partir dos anos seguintes. Inclusive, a obesidade já superou a desnutrição como forma mais comum de má nutrição infantil no mundo, dado de 2025. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? A resposta foi mudar de hábitos? Foi ter uma vida mais saudável mesmo? Ou foi comprar uma solução mais rápida? Não preciso nem falar, né? O mercado está explodindo. Bilhões de faturamento. Cresceu 88% só no ano passado. A gente terceiriza a saúde para a indústria farmacêutica, se entope de remédio e de coisas antinaturais e ultraprocessadas, como se nada fosse, e depois se orgulha de beber menos. O mundo ficou realmente mais saudável porque está bebendo menos? Essa é a minha pergunta. Tela, rede social, aquela dopamina ali, scroll infinito, né? Os novos cigarros, né? Sem cheiro, sem hora aí para parar. Eu tô louco ou o tabagismo tá voltando de outras formas? Não sei no Brasil, tá? Mas aqui vape é uma coqueluche. A diferença para isso tudo é que eu acho que o vinho pedia tempo, mesa, gente do lado, e alguns dos nossos novos vícios aí pedem só o polegar. A gente trocou um vício e um hábito que exigia companhia por um vício que exige só uma tela e mais nada. E a gente está chamando isso daí, sei lá, de alguma forma de progresso. E antes de entrar na minha última reflexão, que vai ser a mais polêmica, eu quero dizer uma coisa. Alcoolismo é sim um problema real, sério e que precisa ser combatido sem meia palavra. Eu sei que eu tô falando, eu vivi isso de perto, tá? Com alguém muito próximo de mim, mas eu vou deixar um convite para você. Me apresenta um alcoólatra em vinho. Só isso, tá? Na minha experiência, se a bebida dela tivesse sido o vinho, eu duvido que essa história teria sido a mesma. De qualquer modo, álcool pode, sim, ser perigoso e aditivo, e você nunca vai me ouvir falar o contrário, ok? Você nunca vai me ver dizendo assim que álcool faz bem por si só. Pode voltar todos os meus vídeos lá se quiser, tá? Então agora, entrando no assunto mais polêmico, que os números estão começando a assustar. Enquanto o vinho e o álcool carregam aí cada vez mais o rótulo de vilão, tem um produto que fez o caminho justamente inverso. A maconha. Ela hoje tem um lobby que trabalha ao contrário do que aconteceu com o álcool. Em vez de alertar sobre os riscos, o objetivo é justamente reduzir a percepção de risco. Bilhões de dólares por trás da narrativa de que faz bem. Mas eu nem quero entrar muito nessa parada. Esse lobby realmente foi na direção contrária. O cara que fuma maconha hoje tem orgulho de dizer que ele fuma, que ajuda os doentes, que alivia as dores, que é tranquilizante, que faz bem para a mente. É impressionante. E eu tô falando desse assunto porque já tem estudos correlacionando diminuição de consumo de bebidas alcoólicas com aumento exponencial do consumo de maconha nos Estados Unidos. O ponto aqui que eu estou dizendo é, veja que tem um lobby fazendo assim e o outro fazendo assim. E você está aí no meio disso. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Porque realmente nós somos uma das raras exceções do mundo. O consumo de vinho, por exemplo, tem batido recordes no Brasil. Inclusive 2025 já foi o recorde. A 2026 deve aumentar, inclusive, também. Isso é fantástico. O brasileiro está se interessando cada vez mais por vinhos. Mas eu também preciso dizer para vocês que é para ter um pouco de cuidado, ok? Porque a gente vê esses números, fica bem feliz, mas o Brasil é um mercado bastante problemático ainda. Tem muito contrabando. É um dos raros mercados, inclusive, onde isso acontece, contrabando de vinho, né? E no meio do contrabando tem falsificação, etc. E, em geral, apesar de brasileiro estar muito interessado, ele sempre começa, bom, de certo modo isso é normal, mas pelo vinho que é bem industrializado, né? Inclusive, até tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se você quiser dar uma olhada. Pode aprender aí tudo que pode ter dentro de um vinho, tá? Onde eu faço a degustação. Um vinho que não é tão barato assim no Brasil, pela Linda Malbec, mas eu acho que você vai ficar surpreso. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bem bacana. Eu sei que, dado tudo isso, Brasil crescendo, etc.,
isso tudo que eu estou falando aqui, essa reflexão, pode parecer coisa de mercado europeu que está morrendo, histérico, porque o Brasil está crescendo, mas eu quero só que vocês entendam que o mercado brasileiro não vai salvar nenhum produtor do mundo. Embora esteja ganhando relevância, ele ainda é muito pequeno perto da escala mundial. Eu não sei explicar isso, mas parece que no Brasil tudo é um pouco mais atrasado. Eu acho que ele vai, inclusive, estar brindando um crescimento que até parece bacana, mas sem perceber que ele vai estar aproveitando as últimas taças de uma indústria que no resto do mundo parece realmente estar morrendo. Mas assim, né, gente, eu não quero ficar também aí só jogando essas coisas tristes aí em cima de vocês. O vinho existe há milênios, literalmente. Já sobreviveu a praga, guerra, embargo, moda passageira. Não vai desaparecer. Mas o quanto ele realmente continuará também sendo relevante e o quanto ele consegue seguir sendo o que sempre foi, né, que é um elemento de união entre as pessoas, um símbolo de partilha, que nos ajuda a nos sentir menos sós, um patrimônio também ligado a culturas, hábitos e história que nos conectam. Isso aí vai depender muito da gente, de quem escolhe voltar para a mesa, quem escolhe presença ao invés de tela, produtor ao invés de indústria, moderação ao invés de excesso, amigos de verdade ao invés de encontros virtuais e educação. Vinho é a bebida da partilha da moderação, gente. Não sei se vocês não tenham dúvida. Não é o vinho que está doente, mas eu digo que é a mesa que está vazia, e quando a mesa está esvazia, tudo que vai depender dela, a conversa, o encontro e o vinho junto, vão esvaziar. E as pessoas vão ficar doentes. Olha, gente, esse vídeo até ficou um pouco longo, porque eu fiz aí várias reflexões, né? Você pode concordar, discordar comigo, mas eu quis falar sobre esse assunto porque é bastante provável que a gente finalize aí 2026 com mais uma queda seguida nas vendas, tá? O mercado não está melhorando e o que parece é que o buraco nunca chega mais embaixo, né? Todo mundo fala muito sobre as condições e tipo, não, vai começar a mudar, isso é uma onda. Só que é uma onda grande, viu? Tá ficando cada vez mais difícil surfar essa crise. Existe, claro, toda aí uma condição, Bordeaux, existem grandes vinhedos aqui, existem grandes propriedades que estão sofrendo também, tá? Estão sofrendo, mas continuarão por aqui. O problema é que eu vejo cada vez mais produtores que estavam ali, não estando mais, vinho que eu gostava de beber, não estando mais lá também, que esse cara não consegue mais achar espaço nisso, né? E no Brasil é justamente quase o contrário, eu vejo vinícolas abrindo, que me parece uma loucura, tá? Mas enfim, isso mostra duas coisas. O brasileiro é realmente um cara diferente, resiliente, parece que tá alheio a essas coisas, né? Mas eu quero deixar bem claro, realmente é uma coisa séria que acho que vai afetar a maneira como a gente vê vinho daqui para frente. A questão toda para mim é, se você quer que o vinho continue sendo uma bebida que faz esse bem, ou que tá ligado a todas essas histórias aqui nesse canal, como a gente conta, vai precisar começar a ser trabalhado agora. Eu gosto de deixar bem claro aquilo tudo que eu acredito e aquilo tudo que essas mesmas pessoas que me dizem para não beber são também impactadas por muita publicidade errada, negativa, e na verdade não estão sendo mais saudáveis. E justamente o argumento é esse, né? Ah, para ser mais saudável você tem que beber menos. Olha, gente, eu acho que dá para você beber, aproveitar a sua vida, fazer com moderação, praticar esporte e ter uma vida saudável, aproveitando esse líquido. Eu não tenho dúvida de que vinho é a melhor bebida para isso, tá? Embora eu goste de todas as outras bebidas também, mas eu acho que vinho tem algo de especial. Vamos fazer então com que isso continue acontecendo. Bom, tudo isso falado, vamos degustar um vinho aqui? Acho que temos que terminar pelo menos com uma degustação, né? Até porque vai fazer bem para nós, né? Vamos nessa! Muito bem, então vamos lá, né, gente? Vamos fazer uma degustação aqui de um vinho. Ó, não é sempre que eu consigo fazer uma degustação de um vinho brasileiro, então vai ser um vinho brasileiro. Inquieto, vinícola Garbo, quer dizer, não é vinícola, é Garbo Enologia Criativa. Acho que vem bem a calhar falar um pouco do Brasil aqui, falar um pouco de um vinho brasileiro, né, pra gente degustar, até porque mas sempre que eu tenho oportunidade, né, afinal de contas eu tô sempre falando de alguma coisa, de alguma região aqui da França, etc, daí eu abro um vinho específico sobre isso. Acho que o assunto aqui é mais genérico, enfim, até acho que cai bem porque a gente tá falando dessa coisa do Brasil, né, de fazer coisa diferente, meio que parece seguir o rumo também diferente dos outros lugares. Eu vi esse vinho aqui num... Puta, cara, onde é que eu vi esses caras falando sobre esse vinho? Acho que foi... É que às vezes eu consumo alguns conteúdos de vinho no Brasil, mas acho que foi no Songcast.
Eles foram lá dar uma entrevista, eles comentaram sobre alguns dos vinhos que eles fazem. E eu acho que ele representa tudo aquilo que eu acho que o Brasil pode ou deveria ser na produção de vinho. Quer fazer coisas diferentes, tá? Às vezes eu fico me pensando, o que faria o terroir brasileiro ser algo buscado pelas pessoas? Será que é, sei lá, uma denominação de origem específica, ou será que é coisas diferentes? E eu acho que esse vinho aqui representa bastante isso. Inclusive, falando em vinhos diferentes, já falei sobre o Vin de France, que é uma coisa também que está ficando cada vez mais em voga aqui na França. Vou deixar o link aqui na descrição, onde eu comento sobre essa coisa de fazer vinho diferente, sem regra, etc. E aí você não tem como colocar na denominação de origem. E os produtores estão escolhendo isso, tá? Eles estão escolhendo sair da denominação de origem para fazer um vinho mais liberto. E esse cara aqui eu acho que é um exemplo disso. A gente tem, bom, Garbo Enologia Criativa, que são 3 enólogos, né? O nome é Inquieto, gosto do nome, e aqui eles até fazem referência aqui na etiqueta, tem na rótula, né? Tem o Isaac Newton, enfim, que é a inquietude dele inspirou para se fazer esse vinho. E ele é um vinho um pouco inusitado, porque o que ele tem aqui, né? Ele é feito de 90% de Merlot, acho que é isso, tá? E ele tem um pouquinho de Sauvignon Blanc, 10%. Eu não sei onde que eu vi esses números, porque aqui na garrafa agora não estou mais achando, eles só comentam ou 95% ou 5%, depois eu coloco a informação certa. Pesquisei também um pouco sobre esse vinho aqui eu acabei comprando ele na última vez que eu estava no Brasil, então estava aqui na minha adega já há um tempinho. Gostei do que eu escutei dos caras, tá? Eu gostei mesmo, eles falam muito sobre fazer vinho de uma maneira diferenciada, fazer vinho, enfim, com respeito ao meio ambiente, mas sem rasgar a enologia, né? Sem rasgar o diploma deles, de modo tentar expressar os terroirs aí brasileiros de maneiras criativas. Isso aqui, o Merlot vem de um local e o Sauvignon Blanc vem de outro, tá? Eles não, por isso que eles não são, acho que eles não têm vinhedos próprios, tá? Eu acho que eles compram as uvas, enfim, fazem eles. Mas vamos ver qual é. Então a garrafa é bem bonita, legal, gosto de tudo, tá, dessa garrafa. Gosto do formato, gosto do rótulo, da etiqueta, gosto do fechamento em cera, gosto dessa proposta aqui, Merlot com Sauvignon Blanc, para ver o que vai dar. Então vamos experimentar aqui com vocês e vamos ver o que a gente acha desse vinho Brazuca. Não lembro o preço que eu paguei, mas eu vou colocar aí depois, tá? Bom, eles comentam aqui, o Merlot aporta elegância e profundidade, enquanto que o Sauvignon Blanc traz frescor e vivacidade. Deve trazer uma aromática também, né? Que é uma uva bem aromática, principalmente do Brasil. Pesquisei pouco sobre o vinho, tá? Então não sei quase nada. Eu vou fazer uma degustação aqui quase às cegas. Eu não sei se ele passa em barrica ou não. Vou tentar ver se consigo achar isso no nariz. O que eu sei é basicamente isso que eu vi. Eu achei interessante a história, comprei o vinho e queria degustar. Vamos ver aqui o que a gente acha dele no nariz. Tentar aerar um pouquinho mais, tá? Ele tá um pouco fenolê, tá? Ele tá um pouquinho de acética aqui que tá aparecendo nele. Que é um cheiro, é um vinho de 2023, tá? Então é um vinho novo, jovem. Não sei quanto de sulfito ele tem. Mas assim, tá um pouco... Tô sentindo aqueles aromas ali que a gente coloca com estrebaria, com bunda de cavalo, enfim, que é essa coisa do fenol. Então um vinho que tá com muito fenol livre tá com esse defeito. Tô tentando aerar aqui para ver se a aeração aqui vai ajudar a sair isso. Parece que ele tá ficando menos forte aí com o tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Uma vez volátil, é difícil que o vinho pare de ser volátil, tá? Fora isso, dá pra sentir que vem uma fruta assim, tá? Uma coisa de merlot, uma coisa realmente de morango, mas infelizmente está sendo pego mais aí por esse aroma que não tá bacana. Vamos sentir aqui, se é só uma coisa mais do aroma, vamos sentir aqui na degustação, se eu sinto isso também. Mas pode ser minha garrafa, enfim, também. Que é um defeito, infelizmente, tá? É um defeito, não tem outro jeito de falar isso. O vinho tá bem acético e tá confirmando tudo aquilo que eu tava sentindo no nariz aí na boca. Tá muito acético, tá... acidez bem desmedida, assim, tá agressivo na boca. Cara... Bom, é o que é, tá, gente? Eu não consigo dizer de outro jeito, eu tô sendo aqui honesto com vocês, eu não vou ficar aqui inventando essa degustação. Esquisito. Agora sim, ó, eu tô falando pra vocês, me parece ser um vinho também com pouca intervenção. Não senti coisa assim muito de madeira. Se passa em madeira, tá, com certeza não é madeira nova, deve ser uma madeira já utilizada. O que, tudo bem, não tem problema nenhum.
Agora é o seguinte, eu comprei num site, tá? Eu comprei esses vinhos também de menos intervenção no Brasil, o transporte sempre é mais complexo, né? A gente tem temperatura complicada, não sei, essa garrafa pode ter saído do vinhedo muito boa, mas sendo armazenada num lugar que não sei onde, num site, não sei qual que é o local lá que eles armazenam, mas eu sei que as temperaturas no Brasil são altas, tá? Então tem que ser um negócio bem cuidadoso. Frete, transporte e tal. Só pra dizer pra vocês, tá? Tive bastante problema de frete com esse vinho. Um frete que demorou aí quase 45 dias pra chegar e tal. Não sei onde é que esse vinho ficou estocado. Ficou num galpão lá, 50 graus, 2, 3, 4, 5 dias. Comprei no Natal esse vinho. Pode ter acontecido isso, então eu não vou ficar aqui falando que o produtor não é bom, porque eu precisaria provar mais vinhos deles. Mas enfim, é isso. Na nossa degustação, no nosso degustador, isso vai acontecer, normal. Fico decepcionado sim, porque eu gostaria de estar aqui falando de um vinho brasileiro bacana, que eu gostei bastante, etc. Mas não vai ser o caso. Mas eu acho que é isso. Eu sei que na melhor maneira de terminar esse vídeo aqui, na qual a gente falou de um monte de coisa que não é muito legal. Mas vamos lá, vamos bola pra cima, a gente vai dar certo, o vinho vai continuar sendo uma coisa muito bacana. Mas o que eu posso dizer para vocês agora, neste momento, até o próximo vídeo e santé!